Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a bexiga hiperativa, que é aquela vontade repentina, aquele desejo miccional de urgência que a gente tem de ir ao banheiro fazer xixi e que às vezes acaba tendo até uma incontinência, uma perda urinária no meio do caminho. Eu sou Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Bom pessoal, então o que é bexiga hiperativa? Bexiga hiperativa é toda a vontade miccional, todo o desejo miccional, vontade de urinar repentina que a pessoa apresenta, de urgência, que motiva ela a ir com urgência ao banheiro e que geralmente está acompanhada também do aumento da frequência urinária e às vezes até do aumento da frequência urinária noturna. Em alguns casos, a pessoa não consegue chegar no banheiro e acaba perdendo urina, acaba tendo uma incontinência urinária no meio do caminho até o banheiro. E esses casos a gente vai chamar de bexiga hiperativa úmida. E vai caracterizar também, caso ela perca urina, uma incontinência urinária de urgência. A prevalência da bexiga hiperativa na população é de aproximadamente 16%. E ela pode acometer tanto homens quanto mulheres. E por que isso acontece? Bom, na fase de enchimento da bexiga, quando a bexiga está se enchendo de urina, ela não deve contrair. Ela deve ficar parada, aguardando completar esse enchimento. Porém, nos pacientes com bexiga hiperativa, ocorre uma contração não inibida, uma contração do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. E isso é uma característica que acomete mais pacientes mais velhos, pessoas mais velhas. Inclusive, pode ser considerada até uma característica do envelhecimento da bexiga. E como que a gente vai fazer o diagnóstico da bexiga hiperativa? Bom, o diagnóstico começa pela anamnese, o paciente chega relatando os sintomas de aumento da frequência urinária, da urgência a ir ao banheiro. O médico pergunta a intensidade desses sintomas, se existe perda urinária ou não, se existe a necessidade, inclusive, de utilizar até absorventes, forros, para controlar essas perdas. E também vai fazer investigação de doenças associadas, doenças neurológicas, lesões medulares, AVCs ou outras doenças que podem também estar relacionadas com esses quadros miccionais. Além disso, o médico vai fazer o exame físico no paciente. No caso da mulher, pesquisar se existem a presença de prolapsos de órgãos pélvicos, por exemplo, uma cistocele, que é uma descida da bexiga, ou um prolapso uterino, situações que podem estar influenciando também nesse quadro de bexiga hiperativa. Além disso, a gente pode lançar a mão de exames complementares. Por exemplo, a gente pode solicitar um exame de urina para pesquisar a presença de infecção urinária, já que a infecção urinária também pode causar um aumento da frequência miccional ou até urgência. Eu tenho um vídeo que eu abordo só a infecção urinária aqui no canal, que vai aparecer no card aqui em cima. Além disso, a gente pode solicitar também um ultrassom de rins e vias urinárias para pesquisar malformação ou ainda outra alteração anatômica ou mesmo presença de cálculos que vão nos auxiliar na investigação diagnóstica. E em alguns casos refratários ao tratamento clínico, ou seja, que não respondem ao tratamento inicial ou ainda que tem uma incontinência urinária de esforço associada, eu também tenho um vídeo falando só sobre incontinência urinária de esforço. Então, nesses casos que não respondem ao tratamento inicial ou que tem uma incontinência urinária mista, de urgência e de esforço, a gente pode solicitar um estudo urodinâmico, que é um exame que a gente acaba não pedindo inicialmente, por ser um exame mais invasivo, mas é um exame que vai servir para estudar o comportamento da bexiga durante a fase de enchimento e também durante a fase de esvaziamento, certo? Então, esse exame a gente pede em alguns casos mais específicos. E como seria o tratamento da bexiga hiperativa? Bom, inicialmente a gente vai adotar medidas comportamentais, que seriam controle da ingesta hídrica. Por exemplo, o paciente vai sair para um lugar público, que não sabe se vai ter banheiro, controlar a ingesta hídrica, diminuir a ingestão de líquidos à noite, para não ficar urinando muito à noite, diminuir a ingestão de bebidas que contenham, por exemplo, cafeína, que é uma substância que pode estimular esses sintomas na bexiga, ou ainda encaminhar o paciente para fisioterapia, que pode se fazer medidas como eletroestimulação do nervo tibial posterior, o nervo na perna, para poder diminuir essas contrações do músculo da bexiga.
E, além do tratamento comportamental, a gente pode lançar mão também de terapia medicamentosa, dar remédio para o paciente. Existem diversos medicamentos para tratar esse problema disponíveis no mercado e a principal classe de medicamentos é a classe dos antimuscarínicos. Eles vão inibir essas contrações do músculo detrusor, do músculo da bexiga, enquanto ela está se enchendo. Esses medicamentos eles têm vários modelos, várias composições no mercado, eles acabam tendo uma eficácia semelhante, porém, eles vão divergir nos efeitos colaterais. Uns causam mais, outros causam menos, porque esses medicamentos antimuscarínicos, eles podem gerar alguns efeitos colaterais no paciente, que seriam os principais, a boca seca, e também existe a chance de o paciente apresentar constipação intestinal. E muitas vezes, o paciente acaba abandonando o tratamento, inclusive por causa desses efeitos colaterais que ele pode apresentar. E é importante ressaltar também os pacientes que não devem fazer uso dessas medicações. Por exemplo, aqueles pacientes que têm hipersensibilidade confirmada ao medicamento ou então pacientes portadores de glaucoma. Além disso, a gente deve ter muita cautela também em usar esses medicamentos em idosos, pois essa classe de medicamentos de antimuscarínico pode levar a um comprometimento cognitivo nos pacientes mais idosos. Além desses remédios antimuscarínicos, nós vamos ter também outra classe de medicamentos que vai nos ajudar no tratamento da bexiga hiperativa, que seria os beta-3 agonistas. Essa classe de medicamentos ela tem um pouco menos de efeitos colaterais, mas a gente tem que ter uma cautela em utilizar em pacientes hipertensos. Ela também vai atuar relaxando o músculo da bexiga e favorecendo o enchimento vesical. Existem alguns pacientes que vão apresentar falha no tratamento com esses remédios, seja porque apresentaram efeitos colaterais ou seja porque não melhoraram dos seus sintomas durante o uso da medicação. Então, nesses casos, a gente pode utilizar outras linhas de tratamento, que seriam a aplicação de botox, de toxina botulínica dentro da bexiga, por um procedimento endoscópico feito a nível ambulatorial, que vai relaxar a musculatura detrusora e impedir essas contrações, melhorando esses sintomas de bexiga hiperativa. Porém, o paciente que vai se submeter ao tratamento com botox, ele precisa ter um acompanhamento próximo do urologista, pois existe um risco de ele apresentar retenção urinária. Ainda que pequeno, existe esse risco. Então, o paciente precisa estar ciente de que ele pode precisar fazer o cateterismo intermitente, que é a retirada de urina através de sonda durante o dia, caso ele apresente essa retenção urinária após a aplicação do botox. E é importante ressaltar também que o botox ele tem um efeito limitado. A aplicação da toxina botulínica vai ter um efeito de aproximadamente 6 a 9 meses no organismo do paciente. Então vai precisar ficar fazendo reaplicações sucessivas. Então, além da aplicação da toxina botulínica, nós podemos lançar mão em alguns pacientes do implante de um neuromodulador sacral, que é uma espécie de marca-passo da bexiga, que vai atuar inibindo essas contrações do músculo da bexiga, favorecendo o enchimento vesical e diminuindo os efeitos, os sintomas da bexiga hiperativa no paciente. Esse neuromodulador sacral, nos casos de bexiga hiperativa idiopática, que não tem nenhuma outra causa associada, como uma causa neurológica, por exemplo, felizmente esse implante de neuromodulador ele vai ter um ótimo resultado nesses pacientes. E em último caso, em pacientes muito graves, mas é muito raro apresentar casos assim, pode ser realizada uma cirurgia de ampliação vesical, onde você coloca um segmento de intestino na bexiga para aumentar a sua capacidade. Mas felizmente é muito difícil acontecer isso na prática, chegar nessa situação. A grande maioria dos pacientes melhora com as primeiras linhas de tratamento, certo? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação. Se inscrevam no canal, comentem, façam perguntas e vamos em frente. Vamos produzindo mais conteúdo para a gente ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Um grande abraço e até a próxima!